Shalom, como você está? Como anda o seu coração? Como você está iniciando este ano? Como está a sua alma? Como está a sua alma? Como vai você? E a confiança? Hoje vamos falar sobre confiança. Não a confiança baseada nas pessoas, em nós humanos. Não uma confiança terrena, não a confiança do mundo, não a confiança de um relacionamento, não a confiança familiar, mas uma confiança do mundo espiritual. Uma confiança baseada no reino espiritual, em Deus. Porque eu posso te decepcionar, como você também pode me decepcionar. Mas Deus não nos decepciona. Deus não nos frustra. O mundo pode nos esquecer. O mundo pode virar as costas para nós. Podemos perder a confiança em alguém. Da mesma forma, alguém pode perder a confiança em nós. Mas eu quero falar de Deus. Um Deus que nos surpreende todos os dias. E nos mostra que é preciso continuar. Um Deus que olha para você. Olha agora para você e te diz o quanto, filho, eu te amo. A minha confiança, filho, está baseada naquilo que eu te digo, nas promessas que eu fiz. E para você continuar, é preciso continuar a vida confiando em mim, confiando nas promessas que o Pai te disse. Outro dia, uns dias atrás, eu vi um testemunho tremendo da Isla. E aquele testemunho mexeu muito comigo. E uma das palavras que ela disse no testemunho dela, ela estava falando sobre quando o Senhor salvou, libertou o marido dela, que era viciado em cocaína. E ela disse que no início, quando ela casou, ela descobriu. E ela olhava pelas circunstâncias. Ela tinha motivo para desistir do casamento dela. Mas ela falou: eu escolho viver e confiar no Senhor. Eu escolho confiar nas promessas do Senhor. E aquela frase que ela disse mexeu muito comigo, porque às vezes nós olhamos as circunstâncias da vida. Olhamos para um lado e para o outro. Nos prova, sabe? Quando te prova mesmo, te coloca assim, a provação. Que parece que não vai ter jeito, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que não vai ter honra.
Mas aí Deus diz para mim e para você: escolha ficar com a promessa. A promessa de Deus não falha. Muitas pessoas dizem assim: Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Com Deus é o tempo certo. E o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso é cronometrado. O tempo cronos do homem. E Deus é o tempo kairos. Compartilhar conosco nesta manhã 1 Reis, capítulo 17. Diz assim: E Elias, o tibista, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor disse a Elias: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, que tem ordenado ao corvo que te alimente ali. Assim ele foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e pão e carne ao anoitecer. E ele bebia do ribeiro. E sucedeu que depois de um tempo, que o ribeiro secou porque não tinha havido chuva na terra, e a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. E eis que tem ordenado uma viúva que te sustente. Elias teve do Senhor duas ordens. Primeiro, após ele profetizar a Acabe que não choveria há alguns anos, o Senhor falou para ele ir para o oriente, para o ribeiro de Querite. E ali o Senhor faria a Elias novas experiências. O Senhor mandaria um corvo alimentá-lo. E o Senhor daria água para ele, ele não passaria fome. Porque o Senhor nos sustenta. O Senhor, ele sabe as nossas necessidades. Ele sabia a necessidade de Elias. Elias tinha também mais uma ordem após esse acontecido. O Senhor falou para ele levantar e a Sarepta, que ali encontraria uma viúva que alimentasse ele. Elias não questionou ao Senhor, não ficou perguntando ao Senhor como seria. Elias simplesmente escolheu acreditar, a confiar na palavra de Deus. E ele seguiu até a casa da viúva. Mas quando ele chegou, ele viu a situação daquela mulher. Aquela mulher com filho, só ela e o filho dela, e passando praticamente necessidade. Ela tinha só um pouco de azeite, de farinha. E Elias olhou aquela situação, ele não questionou o Senhor. Ele pediu a ela que fizesse um bolo. Ela falou para ele da situação dela. Mas ela não negou a comida ao profeta. E ela sabia que ele era um profeta, porque ela disse no versículo 12: Vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica, e um pouco de azeite em um cântaro, e eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que possamos comer e morrer. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz tudo o que eu disseste. E ela fez conforme a palavra do profeta. Elias confiou no que o Senhor mandou ele fazer.
O Senhor tinha um propósito na vida de Elias, de chegar na vida daquela mulher, na casa daquela mulher, não só para ele alimentar, mas para fazer um milagre. Porque aquele que carrega a presença de Deus, ele leva para onde ele for um milagre. Onde ele for, ele carrega a presença de Deus. Falho, somos. Pecadores, somos. Mas somos filhos dispostos a querer, a melhorar todos os dias e atender o chamado do Senhor. E é isso que Elias fez. Ele chegou à casa daquela viúva, ele se apresentou e ele fez conforme o que o Senhor mandou ele fazer. E ele não questionou o que ele estava vendo na casa dela, que ela estava precisando de comida. Ele carregava a presença. E aquele filho que carrega a presença de Deus, ele carrega em si, consigo, o milagre de Deus. E um milagre aconteceu naquela casa. Deus prosperou e não faltou farinha na panela. E tampouco cântaro de azeite não faltou para aquela mulher. A Bíblia diz que ela foi e fez segundo o que o profeta disse. E comeram ela e o seu filho. E a sua casa foi próspera. Quando eu e você atendemos os chamados de Deus e aprendemos a confiar, querido, não é confiar nas palavras das pessoas. Às vezes confiamos, acreditamos no que o outro diz e nos decepciona. Nos decepciona. Tem pessoas que prometem alguma coisa para mim, para você, e a pessoa simplesmente não faz, não cumpre. Mas o Senhor mandou falar para você nessa manhã: eu não sou homem, eu não minto, eu não volto a minha palavra atrás, eu simplesmente cumpro aquilo que eu falo. Eu sou o Deus de Elias, eu sou o Deus da viúva. Eu sou o Deus que traz a prosperidade, que traz existência onde não há. Eu sou o Deus que traz vida onde aparentemente pode parecer que vai ter morte. Eu sou o Deus que faz milagre. Deus diz para você: confia na palavra de Deus. Confia nas promessas que Ele diz para a sua vida há muitos anos. Espera tão somente. Não desista daquilo que você tem orado todos os dias. Kelly, tá difícil, não tô conseguindo mais. Vai conseguir sim. Você consegue sim, porque você tem um Deus. Confiar em Deus é ter a certeza que tudo dará certo. Então fique com essa palavra. O profeta chegou porque ele pegou a palavra de Deus, porque ele teve a certeza que aquilo que o Senhor falou para ele fazer, ele sabia que Deus iria cumprir. E Deus cumpre no tempo certo, na hora certa, no dia certo, no mês certo, no ano certo, na década certa. Ele cumpre. Se você carrega uma promessa de Deus, fique com essa promessa e continua buscando. Não sai do propósito de Deus, porque Deus é com você. Deus te abençoe poderosamente. Um abraço.